Oi, pessoal. A gente vai falar sobre o Alguma Poesia, do Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade é um poeta da segunda fase do modernismo brasileiro. É considerado um dos nossos maiores poetas da literatura brasileira. Diga-se de passagem, é o meu poeta preferido. Então, falar do Carlos Drummond de Andrade para mim é sempre muito, muito bom, porque é um poeta do qual eu gosto demais. E a gente vai pensar um pouquinho, né, como nós ainda não estudamos o modernismo, a gente vai entender um pouco como é que se dá esse caminho da obra do Drummond para compreender o que ele faz no livro Alguma Poesia. Tá? Alguma Poesia foi o primeiro livro que ele lançou. Ele publica esse livro em 1930 e cronologicamente é um livro que marca o início da segunda fase do modernismo no Brasil. Tá? A segunda fase do modernismo no Brasil vai de 1930 a 1945. E a publicação desse livro, então, marca aí o início dessa segunda fase. Tá? A obra do Drummond é uma obra que se divide também em fases. Então, a primeira fase da poesia do Drummond, que é considerada aí uma poesia mais irônica, ela vai de 1925 a 1940. É o momento em que o Drummond começa a escrever os seus primeiros poemas, ainda muito influenciado pela primeira fase do modernismo no Brasil. A primeira fase do modernismo foi um momento de implantação desse movimento, né, um momento de renovação da arte brasileira, e é um momento em que os nossos autores eles vão romper com a rima, com a métrica, com toda aquela ideia de forma fixa que era tão cultuada pela poesia parnasiana, e eles vão defender a liberdade de criação, a liberdade formal, eles vão fazer muito uso de humor, de ironia, vão brincar muito com o uso de uma linguagem coloquial, daquilo que eles chamavam de uma língua brasileira. E o Drummond vai ser muito influenciado por esses autores da primeira fase. Ele trocava muitas cartas, inclusive com o Mário de Andrade. Ele dedica alguma poesia ao Mário de Andrade, que foi quem o incentivou a publicar esse livro, porque ele tinha um certo receio de publicar o livro, não achava que havia qualidade suficiente no que ele escrevia para publicar. E foi o Mário de Andrade quem ficou ali com ele, insistindo, né? Eles trocaram várias cartas e ele acabou publicando o livro, que vai ser um marco na nossa literatura, tá? Os poemas do Drummond, mesmo nesse primeiro livro, já são vários desses poemas, são poemas muito marcantes dentro da literatura brasileira, tá? A segunda fase do Drummond é uma fase que a gente chama de fase social. Ela vai de 1941 a 1945 e ela pega aí um período marcado pela Segunda Guerra Mundial, marcado pelo Estado Novo, um momento em que a poesia do Drummond se volta para essa reflexão de caráter social, né, uma reflexão muito influenciada pelo contexto histórico que ele está vivendo, tá? Aliás, já começa esse sentimento aqui, em Sentimento do Mundo, tá? Embora a crítica coloque ainda Sentimento do Mundo nessa primeira fase, já é um livro que começa essa segunda fase social, tá? No Sentimento do Mundo a gente já tem uma série de poemas que vão mostrar essa reflexão do Drummond sobre a questão social do Brasil e do mundo, tá? O contexto histórico de guerra, né? Um contexto que não impossível de passar despercebido. A literatura vai, claro, ser muito influenciada por esse contexto de guerra, tá? Depois a terceira fase dele é uma fase mais metafísica, em que ele se volta para um simbolismo abstrato, para uma escavação do real, que ele se volta para uma obra mais introspectiva, tá? Dessa fase faz parte o Claro Enigma, que está na lista também do vestibular da FUVEST, um livro que o pessoal das outras turmas tem lido. A fase objetual é uma fase em que ele brinca um pouco com os ideais que estão surgindo da poesia concreta, tá? Final aí dos anos 60, essa fase mais experimental, uma fase em que ele vai brincar com essa questão do som, da exploração do aspecto visual. Então são momentos diferentes da poesia dele, né, que marcam a evolução poética do Drummond, que tem a ver, claro, com o contexto histórico que ele está vivendo, e que vão indicando essa evolução da poesia desse autor, tá? O Alguma Poesia, então, como eu disse, ele é publicado em 1930, ele reúne poemas que foram produzidos desde 1925 e ele apresenta 49 poemas. Claro que a gente não vai ler os 49 poemas aqui,
Selecionei alguns, que são poemas importantes, que marcam a obra dele, e a partir desses que eu selecionei, a gente vai pensar um pouco sobre as características desse livro, tá? As características do Alguma Poesia. Como eu disse inicialmente, vai ser um livro muito influenciado pela primeira fase do modernismo, então é um livro que dialoga com os movimentos de vanguarda que surgem no início do século. É um livro que está permeado por essas ideias, né, de uma liberdade formal, de uma liberdade de criação, o abandono da rima, o abandono da métrica. É um livro que vai explorar bastante a questão da ironia, tá? Do humor. Então, um livro que ainda está muito próximo daquilo que era feito pelos poetas da primeira fase do modernismo, tá? Muito voltado para o cotidiano, que são características da primeira fase do modernismo, tá? Para o Drummond, a verdadeira poesia é aquela que expressa as angústias da alma humana diante do seu destino, ou seja, é por meio dela que se estabelece a mediação entre o eu e o mundo. E talvez seja essa a saída, a única esperança, cantar o próprio canto ou cantar o silêncio. Isto é, o canto que não existe. O Drummond é um poeta que vai refletir muito sobre a própria poesia, tá? Ele tem vários poemas que a gente chama de poemas metalinguísticos, que são poemas nos quais ele usa a poesia para falar sobre a própria poesia, tá? Por exemplo, tem um poema dele que ele fala: penetra surdamente no reino das palavras, né? Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Tem vários poemas em que ele reflete sobre a própria poesia, tá? Que são poemas que a gente chama de metalinguísticos. Nesse livro, Alguma Poesia, ele já começa a fazer esse trabalho. Quando a gente olha para a obra do Drummond, né, esse poema, esse primeiro poema, o poema de Sete Faces, é um poema que marca bastante as características dessa obra, que indica para a gente essas diferentes faces da poesia do Drummond, tá? É um dos poemas mais famosos desse livro, é o poema de abertura, e ele vai dizer o seguinte, isso vai ser muito marcante, muito importante dentro da obra do Drummond, tá? Quando nasci, um anjo torto, desses que vive na sombra, disse: vai, Carlos, ser gosto na vida. Essa ideia do gauche é uma ideia muito forte dentro da poesia do Drummond, tá? A palavra gauche significa esquerda em francês. E o que ele quer dizer com ser gauche na vida? É alguém que não se enquadra, é alguém que se sente à margem, é alguém que não se sente pertencente àquele grupo. E vejam, né, que interessante quando ele fala, quando nasci um anjo torto, então é como se fosse o destino dele, né, esse anjo determinou o destino dele, que era ser gauche, que era ser essa pessoa à margem, era ser essa pessoa que é deixada, né, de lado, que não se sente pertencente àquele grupo, e era um anjo torto, um anjo com problema, né, um anjo com defeito, tá? Então isso aqui já é muito interessante. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, aquilo é uma metonímia, né? Pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. Então, a gente tem esse eu lírico que sente, né, uma coisa, mas que enxerga outra, tá? E que fica ali se questionando a respeito daquilo que ele enxerga. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos, o homem atrás do bigode. Então, esse homem gauche, que tem poucos amigos, que não se enquadra, que não se insere, que se sente à margem da sociedade, à margem daquele mundo no qual ele está inserido. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? Aqui uma intertextualidade, né, com o texto bíblico. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Aqui ele faz uma crítica à poesia parnasiana, tá? Que era uma poesia muito marcada pela busca da perfeição formal, né? Uma poesia que valorizava muito a rima, a métrica. E aqui ele brinca com isso. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Então, não é
né, o sentimento, a bebida, é a lua, são os fatores externos que causam essa comoção, né? Então aqui também tem um diálogo com o romantismo, aquela ideia da inspiração, né, do sentimento romântico, ele está colocando isso em xeque aqui, tá? Então é um poema que dialoga muito com uma série de elementos, né, da literatura e que brinca com tudo isso, tá? A gente vai ter uma negação desse sentimentalismo romântico, a gente vai ter um antilirismo, a gente tem uma ironia e a gente tem essa imagem do gauche, que é uma imagem extremamente importante dentro da obra do Drummond, tá? Isso vai aparecer aqui nesse primeiro poema. O Drummond, na poesia dele, ele vai falar sobre temas diversos, e esse tema do gauche é um tema importante que aparece na poesia dele, tá? Um outro tema muito importante é o que a gente tem no segundo poema, tá? Esse segundo é o segundo poema do livro, Infância. Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu sozinho, menino entre mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe. Comprida história que não acaba mais. No meio, branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu. Chamava para o café. Café preto, que nem preta velha, café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada cozendo, olhando para mim. Sil, não acorde o menino. Para o berço onde pousou um mosquito, e dava um suspiro, que fundo. Lá longe, meu pai campeava no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que a minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. A questão da infância, a questão da família, das lembranças do passado, das lembranças familiares, das lembranças de Itabira, que é a cidade mineira, né, onde o Carlos Drummond de Andrade nasceu, a cidadezinha de Minas Gerais. Isso vai ser muito marcante na poesia dele, tá? A gente tem diversos poemas do Drummond em que ele fala sobre esse passado em Minas Gerais, sobre essas lembranças familiares, sobre essa rotina em família, tá? Essa relação que ele tinha com a mãe, com o pai, no caso aqui com a Preta Velha, né, com essa Samaria. Então, isso vai ser muito marcante dentro da obra do Drummond, tá? E aqui no Infância a gente já começa, né? Esse olhar para a própria história, né? Quando ele fala aí da história que era mais bonita do que a de Robinson Crusoe, né? Então a gente tem esse autor que se volta para a própria história e que começa a refletir sobre isso na sua obra, tá? Isso vai permear toda a obra do Drummond e já aparece aqui. O próximo poema é um poeminha muito parecido, né, com a poesia da primeira fase do modernismo, tá? Uma poesia curta, breve, que tem um tom de piada, um tom de ironia. Eu não, como eu disse, eu não vou colocar todos os poemas, tá? Então, eu fui pegando alguns aí que são importantes para ilustrar essas características da obra do Drummond. O poeta municipal discute com o poeta estadual. Qual deles é capaz de bater o poeta federal? Enquanto isso, o poeta federal tira ouro do nariz. Então, o que ele está discutindo aqui, né? Ele cria uma hierarquia poética, e essa hierarquia poética é uma forma dele fazer uma crítica a essa literatura provinciana, inútil, né? Que fica ali discutindo nos cafés, que fica ali conversando, né? Nas rodas de conversa, mas que produz uma poesia vazia, uma poesia sem significado. Tá? O Drummond aqui está fazendo uma crítica a isso, a essa ideia de que a gente tem essas hierarquias poéticas, né? Esses poetas que usam o seu lugar para ficar ali discutindo, mas que na verdade não produzem uma obra que tenha efetivamente uma significação. O próximo poema, Sentimental, é um poema que tem uma visão também humorística, pessimista do mundo, tá? Vai ser um poema que vai dialogar um pouquinho com o surrealismo, ao explorar a questão do sonho, tá? Como eu disse lá no início, né? Os movimentos de vanguarda vão ter bastante influência nessa literatura produzida pelo Drummond nesse primeiro momento, né? Que é um momento ainda muito marcado pela influência da primeira fase do modernismo, tá? Sentimental. Ponho-me a escrever teu nome com letras de macarrão. No prato a sopa esfria, cheia de escamas,
e debruçadas na mesa, todos contemplam esse trabalho romântico. Desgraçadamente, falta uma letra somente para acabar teu nome. Então aí perde, né, o romantismo, ele não acha a letra para escrever o nome da amada. Está sonhando? Olhe que a sopa esfria. Eu estava sonhando. E há em todas as consciências um cartaz amarelo. Neste país é proibido sonhar, né? Então vejam a força dessa última frase, né? Neste país é proibido sonhar. Então a gente tem esse olhar pessimista, né? Esse olhar de mostrar que o seu sonho é interrompido, né? Que o seu sonho sempre alguma coisa vai acontecer ali que vai interromper seu sonho, né? A gente tem essa questão do cotidiano também, de estar ali falando, né? Tomando soco, pensando na amada. Então isso também é um elemento importante dentro da poesia do Drummond, tá? Aqui um exemplo dessa poesia metalinguística, essa poesia que usa, né, a língua, que usa a poesia para falar da própria poesia. Gastei 1 hora pensando um verso, que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair, mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Então a gente tem aqui uma reflexão sobre a própria poesia e nesse caso, né, tem uma concepção romântica do exercício poético, né, dessa ideia de você ficar ali tomado pelo sentimento e esse sentimento, né, que está dentro de você é o que vai ser o objeto da sua poesia, tá? Então é um poema de caráter metalinguístico, né, e é um poema que traz uma concepção romântica desse exercício poético, né? No sentido de do exercício poético ser marcado por aquilo que a gente sente, né? Por aquilo que está dentro aí desse eu lírico que fala, tá? Próximo poema, Cidadezinha Qualquer, um poema, né, muito próximo também dessa característica do Drummond de falar sobre a terra natal, né, de manter uma relação com o seu passado itabirano, né, essa cidadezinha de Minas. A gente tem aqui um tom de lembranças, né, de reminiscências desse passado, e a gente tem uma ironia muito grande, tá? É um poema que deixa, né, transparecer aí um ressentimento em relação ao mundo, né, e um olhar para esse tédio, né, dessa vida do interior, dessa vida que se repete, dessa vida em que tudo é igual. A gente tem um trabalho de pontuação aqui que é interessante, né? Ele não usa sinais de pontuação para separar aí os elementos que ele está listando. Esse trabalho com a pontuação é uma característica da primeira fase do modernismo, né? De romper com essas regras de pontuação, de romper com essas regras da sintaxe, de fazer uso dessa linguagem mais coloquial, tá? E ele está seguindo esse modelo ainda. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras. Pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Então a gente percebe, né? Esse incômodo, esse tédio que essa vida repetitiva, em que tudo vai devagar, produz nesse eu lírico, tá? Próximo poema muito conhecido também, é o Quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Esse poema a gente tem várias coisas para pensar, tá? A primeira delas é o título, quadrilha, né, numa referência à dança popular da quadrilha, né, da festa junina. Essa dança popular ela é marcada justamente por essa troca de pares, né, que é o que acontece aqui. Então a gente tem uma troca de pares, né, esses casais que vão trocando de pares. A gente tem uma ironia, em pensar que a única que não amava ninguém foi aquela que se casou. Então, nesse caso, a gente percebe, né, também que o casamento não necessariamente está associado ao amor, já que a Lili, que não amava ninguém, né, se casou. Então, há um questionamento a essa ideia romântica, né, de associar o casamento ao amor. A gente tem essa repetição dessas orações, né, que são orações adjetivas,
Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili. Então, essas repetições são características dessa poesia do Drummond nesse primeiro momento, tá? E aqui ele vai repetir essas orações adjetivas. E a gente tem uma outra questão interessante. Além do fato de que a Lili, que era a única que não amava, se casou, ela se casa, né, com J. Pinto Fernandes. J. Pinto Fernandes é como se fosse um nome de uma empresa, né, um nome de pessoa jurídica. Então a gente tem um pouco essa ideia também desse relacionamento, né, dessa relação por interesse, porque a Lili não amava ninguém e ela arruma um marido, né, que tem um nome de pessoa jurídica, que remete, né, a uma relação comercial, tá? Então aqui é uma crítica explícita ao romantismo, né, a essa ideia de associar o amor, o casamento ao amor, tá? E a gente percebe aí, né, nesse casamento, como se ele fosse tratado como uma relação comercial, tá? Isso é bem interessante dentro desse poema. Próximo poema foi o poema que colocou o nome do Drummond, né, que deu visibilidade para o Drummond. Ele foi publicado antes de 1930, tá? Ele entrou no livro alguma poesia, mas antes de 1930 esse poema já tinha conseguido aí uma grande projeção. E é um poema muito interessante, tem muitas críticas a respeito dele, né, críticas da época e até hoje também. E ao mesmo tempo que a gente tem muita gente enaltecendo a genialidade do Drummond ao fazer esse poema, e os modernistas da primeira fase fazem parte desse grupo que enalteceram absurdamente essa criação do Drummond. A gente tem alguns críticos que vão desqualificar o trabalho do Drummond e vão dizer que não tem mérito nenhum nessa repetição toda que ele faz, tá? No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. O que a gente tem aqui? Mais uma vez, essa estrutura que se repete, né? Essa construção desses versos marcados por essa repetição. E, claro, essa pedra que tinha no meio do caminho, né, ela tanto é uma pedra que está ali travando a nossa leitura, né, a partir da maneira como ele vai quebrando esses versos, né, como a gente entende essa pedra de uma forma metafórica, né, como um obstáculo que havia ali no caminho dele, tá? E isso vai ser colocado dentro desse poema, e esse poema foi um poema que marcou muito a obra do Drummond, tá? E que fez com que o Drummond ganhasse uma grande projeção, tá? É um poema muito importante dentro da obra dele. E a gente tem vários outros poemas no livro, tá? Poderia ficar aqui lendo diversos outros poemas com vocês. Sugiro que vocês leiam, né, com calma, todos eles. Não coloquei no PowerPoint, mas vou ler mais um para encerrar, que é um poema que chama Quero Me Casar, que também vem mais uma vez questionando essa visão de amor, questionando essa visão do casamento. Tá? Quero me casar, na noite, na rua, no mar ou no céu. Quero me casar. Procuro uma noiva, loira, morena, preta ou azul. Uma noiva verde, uma noiva no ar, como um passarinho. Depressa, que o amor não pode esperar. Então, essa ideia de pensar, né, no casamento como uma necessidade, né? Eu quero, eu preciso, eu procuro alguém para me casar, tá? A obra do Drummond vai ser muito marcada por essas reflexões, reflexões sobre a família, reflexões sobre o amor, reflexões sobre a própria poesia, reflexões sobre o passado dele em Itabira, em Minas Gerais, né? Várias reflexões sobre a terra natal, essas repetições, esse olhar para o cotidiano, tá? Nessa primeira fase do Drummond a gente vai ter muito isso. Depois, ao longo do tempo, né, quando ele passa a fazer uma poesia mais social, ele vai discutir muito a questão do papel do poeta, né, nessa produção poética. Ele vai discutir a questão da alienação, né, do fato de que muitas pessoas estão alienadas da realidade, né, estão apartadas dessa realidade. E essa imagem do gauche, né, desse alguém que não se sente inserido, que não se sente pertencendo àquele grupo, também é uma constante dentro da obra do Drummond e é algo muito forte, tá?
Leiam Drummond, é o que eu tenho para dizer para vocês. É uma leitura que vale muito a pena. Já no Alguma Poesia, né, que foi o primeiro livro dele, já é um livro que marca, né, muito a nossa literatura e que traz poemas muito importantes. E nos livros sequentes, né, nos livros que vêm na sequência, mais ainda, tá? Leiam Drummond, Carlos Drummond de Andrade. Um beijo para vocês e até a próxima.